vamos colocar de pé, estamos na presença do Senhor. Mais um domingo para louvarmos e glorificarmos a Deus. E domingo só para os vencedores, né, irmãos? Chovendo, frio, só os vencedores se levantam, deixa lá a caminha quente, o conforto da sua casa, para vir e buscar algo bem maior, que é a presença de Deus, amém? E aqui diz, em Salmos 27, fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Então aqui ele diz: eu peço uma coisa e eu a buscarei. Tudo aquilo que você pede ao Senhor, você tem que buscar, você tem que fazer com que aquilo aconteça, amém? Então hoje você tem que se fortalecer, buscar na presença de Deus e se encher do poder e da palavra do Senhor para poder continuar caminhando firmemente e viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, amém? Então você está no lugar certo e na hora certa. Feche os seus olhos, liga sua fé em Deus. Pai, aqui estamos diante da Tua presença, colocando a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Estamos aqui, ó Deus, com a nossa vida diante do Teu altar, para que nesta manhã o Senhor possa se manifestar em nossa vida. Porque não há prazer maior do que estar na Tua presença. Não há prazer maior do que estar aqui, ó Pai, diante do Deus Todo-Poderoso. Aquele que é capaz de fazer todas as coisas, aquele que é capaz de mudar o nosso interior, a nossa vida. E o Senhor é aquele que nos sonda, e o Senhor conhece o coração e a vida de cada um de nós. E apesar dos problemas, das dificuldades, estamos aqui para te louvar, estamos aqui para te adorar. Estamos aqui porque reconhecemos a Tua grandeza em nossa vida, porque o Senhor que governa o nosso viver, o Senhor que governa a nossa vida, a nossa casa, e sabemos que o nosso futuro está diante do Senhor, porque Tu és o Deus que conhece todas as coisas, Pai, e tudo entregamos diante do Teu altar. Então nesta manhã receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Receba a nossa vida e o Teu altar como oferta viva, como sacrifício vivo diante do Senhor. Porque nada podemos te entregar. O que podemos dar a Ti se tudo é Teu? Se o Senhor é Deus, é o Criador, é o Senhor de todas as coisas. A única coisa que podemos colocar, te entregar o Teu altar na nossa vida é um coração fiel, um coração disposto a mudar, a se negar para fazer a Tua vontade. É isso que temos para te entregar, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida, Pai. Então receba diante do Teu altar, porque o que queremos é estar junto de Ti, junto da Tua presença, porque na Tua presença é o nosso lugar, na Tua presença é onde queremos estar todos os dias da nossa vida. Oh, aleluia! Declare nesta manhã que queremos estar junto de Ti, Pai. Aleluia! Junto do Senhor é o nosso lugar. Declare de todo o seu coração. Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti, em Tua presença.
glória de Deus. Então, no momento de luta, de tribulação, no momento difícil que passamos na nossa vida, nós temos que louvar, não murmurar, não reclamar, não espraguejar, não blasfemar contra Deus, mas louvar, porque o louvor liberta, o louvor transforma, porque quando fazemos de coração, Deus entende que a nossa confiança está nele. Por mais difícil que seja, estamos crendo nele, porque ele é Senhor de tudo, ele pode mudar tudo. Então abra tua boca nesta manhã e declare: louve ao Senhor, aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Declare com verdade: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, todos os dias nós vamos louvar e glorificar o teu nome, só porque tu és Senhor da nossa vida. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Você que crê, aplauda esse Deus bem forte. Isso, mais forte para Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém? Bom dia, irmãos. Bom dia, vencedores. No frio, na chuva, estamos aqui louvando e glorificando a Deus, amém? O seu galardão, a sua bênção está garantida em nome de Jesus, porque estamos aqui louvando e glorificando o nosso Criador, amém? E só Ele é santo, digno de todo louvor e de toda glória. Aplauda Ele bem forte.
preparar para ouvir a palavra do Senhor. Pai querido e amado, eu sei que o Senhor está presente aqui em nosso meio, porque onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Pai, eu creio na Tua manifestação sobre nós, na Tua manifestação em nossa presença, diante de nós, e sabemos que a Tua presença está aqui em nosso meio. Por isso nós Te louvamos, porque reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania em nossa vida, Pai. Aleluia. Acima de tudo, acima de tudo, Está o Senhor, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram que Tu és Senhor. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, governa sobre o universo, justo e fiel, justo e fiel, vestido de glória e poder, vestido de glória. santo nome.
nos prepare, meu Deus, o coração para entender e compreender. Porque na sua santidade queremos viver. Na sua santidade podemos colocar, meu Deus, a nossa fé, o nosso coração, a nossa disposição em crer, em entender e viver tudo quanto o Senhor nos tem dado. E isso para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Você foi Maria, muito bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Graças a Deus. De mais um domingo, nos reunimos aqui, louvar e agradecer o nome santo do Senhor. Espero que Deus possa cumprir e falar ao seu coração aquilo que só Ele, Deus, pode fazer e pode falar. É importante você ter consciência daquilo que você é diante de Deus, daquilo que você precisa fazer. Você precisa ter consciência do que ocorre ao seu redor, para que você então usufrua somente da graça de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Nós vamos falar sobre o reino. E como você cantou, Ele é Senhor e Rei, e sempre há de ser na vida daqueles que realmente entregam-se a Ele, acreditam nele e resolvem dar a Ele a situação da vida, né? Ou a direção da vida. Mateus, capítulo 12. E o versículo é o 28, diz assim, ó: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, conseguintemente é chegado a vós o reino de Deus. Então veja bem, Deus tem um reino, Ele tem um domínio, uma capacidade. Para Ele poder então exercer esse reinado sobre a minha vida e sobre a sua vida, é a maneira que Ele se instituiu. Aqui diz, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Nós precisamos entender regras da Bíblia para a gente não ficar preso à circunstância. Eu me lembro uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás, muitos anos na verdade. Eu era obreiro ainda, auxiliar lá do pastor Odair Camilo. E aí então aconteceu o fato de eu estar expulsando o demônio lá de uma pessoa. E o demônio manifestou na hora e ele falou uma coisa que naquilo que ele falou, meu coração deu uma balançada na hora ali. E a partir dali ele não me obedecia mais. E não era nada assim fora do padrão. Mas aquela mulher tinha sofrido já algum tempo lá na igreja, tinha passado por um processo de libertação. E ela ficou muito dolorida, ela sumiu da igreja um tempo. Diz que tomou até a injeção para passar a dor. E aquilo ela já tinha me falado. Mas ela queria se libertar daqueles demônios. E eu então fiz a oração e aí manifestou o demônio de novo. E nessa hora ele disse assim, olha, da outra vez ela ficou de cama. Dessa vez eu levo ela para o hospital. E ele acabou de falar e ele então grudou o cabelo dela assim, puxou, a tal ponto que uma das mãos saiu uma mecha de cabelo. E ao mesmo tempo ele mordeu o braço dela. E naquela hora eu dei uma balançada, não em relação ao demônio, mas em relação ao que ele podia fazer com ela. A partir daquele momento, ele não me obedecia mais. Eu dava ordem e ele dizia, eu vi aí ó, no seu coração, você está com medo e tal. E eu na hora fiquei sem saber o que fazer. Mas eu criei em Deus, eu sabia que Deus estava comigo. E eu então sentei no altar e o demônio ficou de pé ali. Eu sentei no altar e foi um barulhão que fez na hora. E o pastor estava lá no escritório, ele ouviu o barulho e desceu. Quando ele viu, ele até se interessou. Naquela época nós gravávamos processo de libertação, levava para a rádio e colocava lá, mostrando para as pessoas que havia um motivo para os seus sofrimentos. E aí a gente estava lá, ele aproveitou a oportunidade, pediu até para um rapaz ir buscar uma fita lá que ele usava para gravar. E eu sentei no altar. Mas eu sentei no altar e eu falei com Jesus na hora. Jesus, a tua palavra diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. E tornar-se-ão em nada. Foi o Senhor quem disse. Então esse demônio tem que ser envergonhado. Ele tem que ficar confundido. Só foi o que eu falei, sentei ali. Aí o pastor entrou na briga e ele ia para cima do demônio e ele perguntava o nome do demônio, queria falar com o demônio e era uma pessoa assim, uma senhora, né, razoavelmente forte. E ela então
demônio, naquela expressão feia que ele costuma fazer, ele com a mão para trás, o pastor entrava na frente dele e dizia assim: agora é comigo, demônio, agora o assunto é comigo. Ele então desviava o corpo assim do pastor, olhava para mim sentado no altar e só usava a boca, né, para poder simbolizar. Estava com as mãos para trás, aí ele apontava assim, dizia: eu quero falar com aquele ali, ó. Aí o pastor ia para um lado dele e falou: não, agora é comigo que você vai falar. Aí ele virava para o outro lado assim, apontava assim: aquele ali, eu quero falar com aquele ali. E eu sentado lá, olhando para a cara dele assim. Aí lá do fundo do coração veio aquele versículo. Aí o pastor fez lá o que queria fazer e tal, subiu, ainda falou para mim: irmão, você vira aí. Aí, lá no fundo do meu coração, vi aquele versículo que diz: o verdadeiro, o perfeito amor lança fora todo temor. E eu então levantei e disse: Satanás, está escrito, o perfeito amor lança fora todo temor. Sobre essa palavra eu te derroto. Ixi, o bicho dava pulo de altura, dava pulo assim que parecia que a mulher era uma atleta, assim daquelas atleta de ginástica olímpica. Apesar da idade do corpo avantajado, o demônio fazia ela pular assim com uma facilidade que era incrível. E aí então, aproveitando a oportunidade, eu fui a desforra. Aí eu literalmente zoei a cara do capeta. Mandava ir para um lado, para o outro, enfim, fez e acontecia. E aquilo ficou registrado. Eu falei: Jesus, eu preciso saber mais sobre esse assunto. Já que o Senhor me deu essa graça, o Senhor me deu essa possibilidade, eu preciso saber mais desse assunto. E desde aquela época, esse versículo ficou gravado no meu coração. Jesus, o próprio Cristo, ele diz: eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Os dois não podem andar juntos, ou Deus ou o diabo. E se a pessoa então se enche do Espírito, naturalmente o próprio Espírito dará a essa pessoa consciência do reino, dará a essa pessoa consciência do senhorio de Jesus. Se essa consciência não estiver dentro do coração da pessoa, ela não consegue então exercer domínio sobre o mal. Por que é assim? 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Aqui está falando sobre o Espírito de Deus, ou os dons espirituais. Versículo 1 do capítulo de 1 Coríntios 12 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Entre outras palavras, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ou que fala pelo Espírito de Deus, ele vê Jesus como uma bênção. Anátema quer dizer amaldiçoado. A pessoa que está sendo cheia do Espírito e fala pelo Espírito, tudo que Jesus a leva a entender, tudo que Jesus pede para ela, ela não vê aquilo como maldito. Ela não vê aquilo como uma coisa ruim. Ao contrário, ela vê aquilo como bênção. Porque Jesus é Senhor nos céus e na terra, e Jesus veio salvar, Jesus veio restaurar, Jesus veio cumprir o ministério de libertação. Ele andou por todos os lados, diz a Bíblia, que ele era ungido com o Espírito Santo e com virtude, e andou por todos os lados, curando a todos, fazendo bem a todos e libertando todos os oprimidos do diabo. Então essa é a função do Espírito. Ele vem para colocar na pessoa a consciência de quem é Jesus, o senhorio de Jesus, quem é que realmente é Senhor nos céus e na terra. Muitos dizem: Jesus Cristo é o Senhor. Esses dias eu passei num lugar, estava até orando na hora, e aí tem aquela placa, né? Jesus Cristo é o Senhor. E aí você pergunta para muitas pessoas, você olhar no olho da pessoa assim, no profundo da alma, e perguntar: vem cá, Jesus é Senhor? Ah, é. Tá, ele é Senhor, mas é Senhor da tua vida? Ele manda de fato em você? Ele domina suas vontades? Ele domina a sua língua? Ele domina os seus pensamentos? Ele domina os seus desejos? Ele domina todas as áreas da sua vida? Quer dizer, para muitos de nós, a gente fala dele Senhor, mas Senhor no sentido absoluto. O presidente da República, ele é Senhor na política, o maior cargo executivo que tem é o presidente da República. Então ele é Senhor. Mas
diretamente ele não manda na nossa vida. Faz as leis lá, faz, acontece, mas não manda. O prefeito dentro do município, ele é o maior cargo executivo, é o prefeito. Então, aqui dentro de São Paulo, no município de São Paulo, ele cria a lei, ele faz coisas e tal, ele é senhor, mas eu não tenho contato com ele. Eu sei quem ele é porque passa na televisão lá. Não sei nada da vida dele, nem quero saber. Não quero ser igual a ele, não quero imitar ele. Ele nunca fez nada para me ajudar e nem vai fazer mesmo, pessoalmente. Não tem relacionamento pessoal com ele. Apenas é um camarada que está lá e esse que está, inclusive, ele está lá, mas ninguém nem votou nele, né? Votou no outro e como o outro saiu, ele acabou entrando como vice e virou prefeito. E assim é o caso. O outro saiu, não, faleceu, né? Que foi o Bruno Covas. Mas enfim, então quer dizer, não tem afinidade. São pessoas que são senhores, que têm domínio, que exercem autoridade, mas que não tem nada a ver diretamente conosco. Tem gente que Jesus é igual aos políticos. Ele admite, não, Jesus é o Senhor, Jesus é Cristo, Jesus é Deus, Jesus é o cara, como diz aí fora. Porém, na vida dele, Jesus não faz nada. Ele não tem domínio sobre a alma daquela pessoa. Ele não consegue dominar a língua dela, o sentimento dela, as vontades dela, o sonho dela. Aquela pessoa não está submissa ao senhorio dele. E é isso que o Espírito faz. Olha o que diz. Portanto, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o quê? O Senhor, senão tá aí, filho. Se você não tiver a graça e não for cheio do Espírito Santo, você não consegue nem entender o senhorio de Jesus. Você nem consegue entender o que diz João 14:13, onde diz, tudo que pedires em meu nome eu farei. Você não consegue entender o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 9. E o Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra, ou no inferno. Quer dizer, tem muita gente que cita isso de cor e salteado, mas ele cita porque ele ouviu falar, porque alguém disse. Mas ele não tem a ciência, a compreensão do senhorio e do poder que há neste nome. Consequentemente, os demônios também continuam atuando na vida da pessoa. Continuam fazendo a festa na vida da pessoa, porque Jesus não é Senhor de fato da vida dela. O dia que for, ele entra, dá um peteleco no capeta, assume o que a ele pertence e acabou. No estalo de dedo ele faz isso. Porém, só para quem Jesus é o Senhor. Só o Espírito Santo nos dá essa capacidade. E quando você entende isso, ele te leva a compreender uma outra coisa. João capítulo 16. João capítulo 16. O Evangelho de João aí. Versículo 9. Função do Espírito. Vamos ler do versículo 7 em diante. João 16, 7. Ele diz aqui, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-eis. Então veja que ele foi e mandou o Consolador. A palavra até inclusive é engraçada, né? Que tem gente que quer enfeitar, acaba atrapalhando. Tem até um livro que lançaram, teve uma época aí que era uma mania, todo mundo falar, não, porque o Paracletos e tal, porque o Paracletos. Um dia alguém me perguntou, falou, pastor, me ajuda aí, pelo amor de Deus, o que significa isso? Eu ouço isso toda vez. Falei, Paracletos? Paracletos significa advogado, defensor. É aquele que vem para advogar, para tomar conta, para assumir a responsabilidade de defender uma causa ou uma pessoa. É a função do Espírito Santo. Tem até um livro que lançaram aí um tempo atrás, cujo nome é esse, Paracletos. E é o original da palavra grego, Paracletos quer dizer isso.
advogado, consolador, aquele que consola, aquele que advoga, aquele que toma conta. É a função dele. Então ele diz: todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, e se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja que a função dele é essa. Ele veio para nos trazer 3 convencimentos. Primeiro, do pecado, depois da justiça e terceiro, do juízo. E aí ele conclui, diz: do pecado, porque não crê em mim. Toda pessoa que está sem crer em Jesus, que ela não crê em Jesus, ela está no pecado. Aí você diz: não, graças a Deus, isso não é para mim, pastor. Eu, graças a Deus, então, já neste ponto, eu nem sou pecador. Depende. Porque eu não creio em Jesus aqui, não é crer que ele existiu, que ele é real, que ele um dia veio aqui entre nós, que ele morreu, ressuscitou dentre os mortos e habita à altura na destra do Pai. Não é esse crer em Jesus somente, mas é crer no que ele fez. Jesus fez tanta coisa, Jesus levou as imoralidades, aí o cara resolve continuar sendo imoral. Jesus levou o ódio, o cara continua continua odiando. Jesus levou as transgressões, o cara continua transgredindo. Jesus levou todas as imoralidades e erros que havia em nós antes de conhecê-lo, foi levado. Então, crer em mim é isso, é você acreditar em tudo que ele fez lá na cruz do Calvário, e ele regenerou, ou seja, nos fez nascer de novo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A pessoa tem uma novidade de vida para viver e depende dela agora acreditar. Então, crer em mim é crer no que ele falou, é crer no que ele fez, é crer no poder que há no nome dele. Crer em mim é você crer no que ele disse. Quem vê a mim, ele disse lá em João 14:10, quem vê a mim vê o Pai. Ele diz no versículo 11, ele diz: eu e o Pai somos um. Nós somos a mesma coisa. Quem olha para mim vê Deus. E quem quer conhecer o Pai é só olhar para mim. Eu sou a imagem expressa de Deus. E aí as pessoas então ignoram isso e querem fazer um Deus fictício. Um Deus que ninguém nunca viu, ninguém nem soube como ele era, o que ele podia ou não fazer. A única imagem que eu tenho real de Deus é Jesus. Aí diz a Bíblia que é aí que Satanás trabalha. Vou passar por lá daqui a pouquinho. Mas a regra é essa: o Espírito Santo veio para mostrar quem é que reina agora. Ele veio para restituir o reino de Deus aqui na terra. Ele veio para fazer de novo o homem ter domínio sobre si mesmo, domínio sobre o mundo espiritual, e não mais ser uma marionete das emoções, das paixões, das coisas do mundo. Essa é a função dele. Ele veio para isso. E ele então me dá a condição de expulsar demônios. A palavra demônio, no original, ela também significa, divindade. Tem muita gente que quando fala demônio, ele pensa só nesse tipo de demônio. Aquele que entorta, que engrossa a voz da pessoa, que muda a característica da pessoa, que faz ela ter uma força física, muitas das vezes descomunal. Isso aí é demônio também, não deixa de ser. Mas os principais são aqueles que nem sequer vão manifestar no corpo humano, que não suporta. Um corpo humano não suportaria o peso daquele espírito mau. Então ele nem manifesta. Demônio, de fato, é aquele que gruda aí os líderes de países, como a Coreia do Norte, como Putin e outros mais malucos aí que tem na face da terra, que fazem coisas que exterminam vidas, que acabam com famílias, que destroem a moral, os costumes e tal, e o cara faz na boa, o cara faz assim com a maior tranquilidade. Esses são os principais. Esses são aqueles que poucos são os cristãos que conseguem ter esse entendimento para poder quebrar o poder desse demônio. Principalmente por quê? Porque a maioria dos cristãos não tem essa essência de acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, de fato. Ele fala da boca para fora. Mas se um bandido o ameaçar, ele fica temendo o bandido. Ele não entende, não compreende. Fala, bom, Jesus é Senhor de todos, inclusive desse camarada. Ele é Senhor em todo lugar. Ele é absoluto em todos os setores, em todas as situações.
Eu falei aqui na sexta-feira que um dia eu fui na casa de uma pessoa, acho que foi na quarta, não me lembro se foi quarta, sei lá, ou sexta. Eu fui fazer uma oração na casa de uma pessoa que ele tinha sido obreiro, tinha sido pastor, auxiliar, estava até já em vias de fato de pegar uma igreja. Aí teve uma decepção amorosa, saiu da igreja, a noiva dele lá traiu ele, enfim, ficou muito chateado, saiu da igreja, desviou. E aí eu conhecia um outro pastor amigo dele, e esse outro pastor um dia me chamou, falou: pastor, o senhor pode ir comigo fazer uma visita? Mas não falou onde era. Falou: posso. Então nós vamos lá. Aí ele até brincou, falou a sua especialidade, mas não falou mais nada. Quando eu cheguei na porta da casa do camarada, aí ele resolveu falar: pastor, é o seguinte, está acontecendo isso na casa dele, e o negócio está bravo, está terrível a situação. Então tá bom, vamos resolver. Eu entrei. Quando eu entrei, comecei a falar e tal, comecei a conversar com ele. E aí, irmão, tudo bem? Estou bem. Como está bem? Essa cara de derrotado aí, todo lascado? Palhaçada essa, está bem. Estou vendo a tua cara aí, palhaçada. Então tem gente que é assim, né? Ele é educado, ele confunde as coisas. Né? Você não tem que ficar lamuriando para ninguém, mas fazer cara de pompas também não adianta. E aí já tomou uma na lata, né? Que bem, estou vendo a sua cara aí, todo derrotado, todo desanimado. Bem o quê, meu querido? Aí tá, conversa vai, conversa vem. E aí eu senti assim, no ar, assim, um clima estranho. E embaixo tinha um negócio, aliás, a sala, né? A gente estava na sala. E até então não tinha nada assim aparente. Mas Deus deu um estalo assim, eu olhei para baixo e eu percebi que o chão estava pintado com essas tintas que pinta o chão. E aí me deu assim um estalo, eu arrastei o pé assim, e aí apareceu a ponta de um símbolo. Eu virei para ele, o rapaz que estava comigo, falei: meu, arruma aí uma faca, uma colher de pedreiro, uma coisa, enxada, qualquer coisa, vamos raspar isso aqui. Ó. A gente começou a raspar e apareceu aquele símbolo que diz o pessoal que é de satanismo. Quando foi aparecendo o símbolo, a gente até assustou, aquele grito, o demônio manifestou no cara. Eu não sabia se eu ficava mais bravo com um demônio, porque estava ali gritando, enchendo a paciência, ou se eu ficava bravo com um camarada que estava na igreja, que veio para a igreja, supostamente conheceu Jesus, foi cheio do Espírito Santo, era obreiro, auxiliar, candidato a pastor e agora endemoniado. Como assim? Que espírito será que gerou, que reinou na vida desse camarada? Que contato será que ele teve com Deus esse tempo todo? Que valor que ele deu a estar cheio da graça do Espírito Santo na vida dele? Quer dizer, na cabeça dele, Jesus nunca foi Senhor. Porque se ele tivesse um momento de lucidez, crendo que Jesus era o Senhor da vida dele, vindo tentações, seja ela qual for, ele bateria de frente o demônio e ia respeitar. Por isso disse Jesus: eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Eu fui ungido, eu tenho autoridade contra a força do mal, mas quem me dá essa autoridade, essa garantia, essa supremacia contra o mal é o Espírito de Deus. Então, querido, se você não for cheio do Espírito de Deus, você pode se tornar um religioso, vítima de outros espíritos que nem tem nada a ver com Deus e ficar preso a uma vida medíocre, uma vida de sofrimento, uma vida fora da presença de Deus. E tudo por quê? Porque você está no pecado. Você não crê em Jesus de fato, sendo o Senhor dos senhores, sendo aquele que domina sobre céus e terra. Aí diz mais que o Espírito Santo faz. Olha o que ele diz. Versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Em outras palavras, é o Espírito Santo que nos convence que somos justificados em Cristo Jesus. Em que ele, Jesus, pagou todo o preço e a justiça foi feita. E isso é importante porque na hora que você encarar o Satanás, seja ele qual for, ele vai querer tentar acusar de alguma coisa ou querer falar com você de alguma maneira. Missionário que conta de um pregador já falecido há muito tempo, Manuel, não sei das quantas lá, Nóbrega, sei lá. Mas enfim, ele era um fundador da igreja Brasil para Cristo. E ele era um homem assim, muito dado à oração. Deus usava ele muito, fazer milagres e tal, aquela coisa toda, libertação. E aí um dia ele estava libertando, aí um dia ele propôs fazer uma oração, uma consagração. E nessa consagração ele falou que ia ficar em jejum o dia todo. E ia fazer a obra lá em jejum. E aí
na hora do almoço, a irmãzinha lá da cozinha lá que fazia comida na igreja, resolveu fazer uma comida que era a que ele mais gostava, que era linguiça com batata. E ela fez lá cozida e tal. E aí ele foi lá na cozinha, não sei, sentiu o cheiro, sei lá. Enfim, ele viu aquilo e falou, não vou resistir não. Eu vou comer, Jesus, tal. E aí comeu. Aí, passado um tempo, ele está lá na igreja, aí então foi fazer a oração, manifestou um demônio lá. Aí o demônio já olhou para ele e falou assim, você não pode me expulsar não, você está aí com a sua barriga cheia de batata e linguiça. Aí ele olhou para a cara do demônio e falou assim, aqui, ô Satanás, você vai sair em nome de Jesus com linguiça e batata e tudo. E o demônio foi embora. Quem conhece, conhece, irmão. Muitos numa hora dessa, meu Deus, e agora o capeta. Capeta, a justiça foi feita, eu sou justo. Se eu estou com linguiça e batata na barriga, se eu estou com barriga vazia, se eu estou com barriga cheia, se eu estou com filé mignon na barriga, seja lá o que for, nada impede a minha autoridade contra Cristo. Mas isso só funciona quando a pessoa entende que Jesus Cristo é o Senhor através do Espírito que habita nela. Se ela não entender, se ela não tiver essa graça, ela não consegue vencer. Aí o demônio a convence. Não, você está assim por causa daquela situação, por causa daquela circunstância. Mas Jesus disse, a respeito da justiça, que ele é o justo advogado. 1 João capítulo 2 diz lá que Jesus é o justo advogado. E ele está lá como justo advogado para nos defender. E ele está falando lá no capítulo 2 de 1 João, que ele está lá porque caso nós venhamos pecar, que é muito comum acontecer, seja qual for o pecado, ele, Jesus, é o justo advogado. Em Romanos capítulo 8, no versículo 35, ele diz lá, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Jesus que por eles morreu, como também ressuscitou por eles e intercede a favor deles. Quer dizer, a justiça foi feita. O que Jesus fez aqui na terra acabou, não precisa fazer mais nada. Eu sou justo e justificado diante de Deus Pai, diante de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Eu recebi essa graça a partir do momento que eu passei a crer em Jesus. E eu preciso ter isso fielmente no meu coração. Quem me dá essa certeza? O Espírito Santo. E se eu não tiver? Imagina a bagunça que o capeta faz na vida de tantos. Convencer da pessoa que ela tem que ralar, porque afinal de contas aconteceu isso, ela fez aquilo outro, ela foi, deixou de ser e tal. Isso tudo é tudo mentira. E aí ele conclui e diz mais, para finalizar, ele diz assim, e não me vereis mais, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Aí vem o versículo 11, do juízo, porque o príncipe, porque tem tradução que diz, porque já o príncipe desse mundo está o quê? Julgado. É o Espírito Santo que te dá esse convencimento de que o diabo é derrotado. Eu costumo dizer o seguinte, nós não precisamos vencer os demônios. Nós precisamos encontrá-lo, amarrá-lo e expulsá-lo. Em alguns casos, resistir. Foi o que o próprio Tiago diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir e ele fugirá de vós. Mas infelizmente hoje, ao invés do diabo fugir, quem está fugindo é a pessoa. São as pessoas que estão fugindo. Tem pessoas que estão fugindo do casamento, fugindo da empresa, da obrigação, do ministério e tal. Eles inverteram os papéis. E qual o grande motivo disso estar acontecendo? A igreja perdeu a essência do Espírito. Perdeu a essência de estar cheia do Espírito. Perdeu a essência de navegar na presença de Deus através do Espírito. Tem uma passagem, no livro de Coríntios. Lá ele diz o seguinte, ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus que vai nas intimidades. Tem tradução que diz que percrusta a intimidade de Deus. Em outras palavras, nem conhecer a Deus profundamente eu consigo se eu não tiver o Espírito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como a mente humana captar a essência de Deus Pai, de Deus Criador dos céus e da terra. O Salmos 40 diz que eu até queria divulgar os seus pensamentos, mas são numerosos demais, a tal ponto que não os posso contar. Por isso que Deus decidiu que a gente o servisse pela fé. A fé é um entendimento que Ele te dá e você se firma naquilo e aquilo torna-se uma verdade, uma realidade.
Por quê? Porque a mente dele é extremamente ampla. Nós não conseguimos entender a capacidade dos pensamentos e a habilidade dele. Por isso ele decidiu que fosse assim. Então o príncipe desse mundo foi julgado. E qual é o julgamento? Derrotado. Ele perdeu as batalhas. Mas para quem anda na carne, exalta até o diabo. Eu fico às vezes rindo, no bom sentido, né? Não poderia, mas no sentido de ficar com dó de pessoas, alguns casos, pastores, que exaltam o capeta e põem o capeta assim, numa posição que, meu Deus, parece que Jesus é pequenininho. O mundo é assim. Um dia eu estava falando até com um pastor, ele estava fazendo um comentário de um filme, e que esse filme é isso, aquilo, outro, não sei se foi Avengers, eu não sei se foi esse, acho que foi Os Vingadores, sei lá. Enfim, ele falou lá de um filme, e aí eu nem estava assistindo o filme, mas eu estava em casa lendo lá umas coisas lá, e aí começou a passar esse filme. Aí eu comecei a assistir assim, sem compromisso. Estava lendo, de vez em quando dá uma olhadinha e tal, e aí chegou uma parte assim mais quente do filme, em que o vilão lá mata um, mata outro, mata não sei quem, o Homem-Aranha, sei lá, o Homem de Ferro. O cara é o cara, né? Porque tem umas pedras lá, não sei das quantas, e ele faz e acontece. E eu vendo aquele filme, falei, que desgraça. É assim que o diabo incute a mentira dele na cabeça das pessoas. Quer dizer, o mal naquele filme, né? O cara lá que é até azul lá, a desgraça lá, é poderoso, mata todo mundo, ninguém. 200 heróis, ele passa por cima, acaba com tudo e pá e tal. Aí lá no finalzinho do filme, acontece uma coisinha assim, mais ou menos, e um deles nem aconteceu quase nada, que ele fugiu e tal. E aquela é a imagem do capeta, irmão. Aquilo ali é a imagem que o diabo tenta colocar na mente das pessoas. O mal é supremo. O mal está em todo lugar, porque o homem não presta, porque há perigos em todos os lugares. Em todos os lugares a maldade reina. E essa é a intenção que o diabo tem de passar essa imagem idiota desse filme aí, que é questão de lógica. Você vê os heróis da Bíblia, o Jefité, ele rebentou um monte de inimigo praticamente sem ninguém. O chamado... O Gideão, com 300, matou 135 mil israelitas. Um rei orou, o Ezequias, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo que matou 185 mil soldados. O Davi estava numa campanha de guerra, quando voltou no Vale do Sal, ele nem estava em guerra, ele estava voltando da guerra, e ele encontrou um povo que era inimigo do povo de Deus. Mas naquela hora eles não estavam guerreando, mas já que era inimigo, o Davi, disposto na guerra, ele disse, já estamos aqui mesmo, já vamos acabar com esses também. E ele, com poucos homens, ele matou 18 mil soldados no Vale do Sal. Isso aí não passa na televisão, porque isso exalta o poder de Deus. Isto mostra quem é Deus superior ao mal. Aí aparece um filme idiota desse, que tem 300 mil heróis, que não vale nada diante de um azulão lá, sei lá o nome da desgraça lá, que mata todo mundo, destrói todo mundo. É assim que o diabo quer que você pense. E muitos de vocês pensam exatamente assim. Fica com medo da criminalidade, com medo de passar fome, com medo de ir para o inferno, com medo da atitude do capeta, com medo da maldição que alguém amaldiçoou, com medo disso, aquilo, outro, porque a psicologia diz, porque o homem falou, porque aconteceu, porque eu sou traumatizado de infância, porque eu passei isso, porque eu passei aquilo outro. Só Deus sabe o que aconteceu na minha vida. E o que Deus fez por você? Nada. Ele te criou torto de novo. Estava todo lascado, todo cheio de problema, todo pecador, todo cheio de maldição. Aí Jesus trouxe você, recriou você torto de novo. Recriou você derrotado do jeito que sempre foi. É uma coisa errada. E sabe qual que é o erro aí? A falta da essência do Espírito. Quem tem, sabe quem ele é em Cristo Jesus. Quem tem, sabe da justiça que lhe foi feita. Quem tem, sabe do juízo que foi estipulado sobre Satanás. Se no caso de Gideão, ele com 300 matou 135 mil soldados, ou seja, cada soldado dele, se a gente pode falar isso, né? Se cada soldado do Gideão teve que matar 535 soldados inimigos, cada um, para dar os 135 mil. Mas de repente teve um que matou menos. O Davi tinha três escudeiros,
3 homens que faziam a segurança pessoal de Davi. Um deles matava 800 pessoas, sozinho, com a espada na mão, o cara matava 800. Ele era tão de guerra que diz a Bíblia que a espada grudava em sua mão. Eu não sei se você já teve esse desprazer, mas eu já tive. A pessoa desmaiou e ela teve quase que como um ataque epilético, e ela estava segurando um objeto que eu não lembro o que é. E ela desmaiou desse jeito. Você não tem noção a dificuldade que é, e na maioria dos casos a gente não consegue abrir a mão da pessoa. Eu não sei se você já teve também a sensação de segurar um objeto assim com tanta força que parece que a mão trava assim que não consegue nem abrir. O Davi tinha um dos soldados que ele era tão dado à guerra que diz a Bíblia que a espada grudava em sua mão. O cara era o cara para matar, era com ele mesmo. Ele tinha um outro soldado que o camarada era igual a ele. Ele um dia catou um gigante. Diz a Bíblia que ele derrubou o gigante, pegou a espada do gigante e matou o gigante com a própria espada dele, a lança. Matou o gigante com a própria a lança dele, igual o Davi fez. Ele tinha um outro, que eram 3 que tomavam conta do Davi. O outro, sozinho, ele garantia 300. Se desse ele e colocasse ele numa guerra, sozinho ele matava 300. Mas vê a capacidade. 800, o outro 300. O outro derrubou gigante e ainda matou um leão. Está lá, é só ler a Bíblia que você vai ver. Um dos soldados do Davi, ele era igual a ele, a tal ponto que matou um leão e ao mesmo tempo matou o gigante. Olha o nível do cara de guerra. Isso não passa na televisão. Isso não pode passar, porque se o capeta permitir isso ir para a televisão, quem sabe você acorda para a vida e vai entender que o problema não é o lugar que tem muito bandido, o problema é que você não tem fé. O problema é que você não crê em Deus, coisa alguma. O problema é que Deus não é o Senhor na sua vida e nem naquele lugar. Porque se fosse uma oração, diz a Bíblia, resolveria. A oração do justo muito pode em seu poder. Então o bom é fazer filmes mostrando a fragilidade do bem. Aquele filme que o bem e o mal prevalece o tempo todo. Aí no 48 do segundo tempo, como alguém já disse, aí finalmente o mocinho vence. Mas ele vence, mas está sem braço, todo lascado, ensanguentado, todo ferrado. Essa é a imagem do mundo. E é assim que o mundo quer que você seja. É assim que o Satanás quer que você pense. Porque você vai ser um crente covarde. Você vai ser um crente frouxo. Você vai ser um crente inútil na vida espiritual. Porque na sua cabeça, o perigo daquele bandido, o perigo da onde você mora, a dificuldade do país, financeira, que seja política, etc. e tal, é maior do que o seu Deus. É maior do que aquele que está escrito que ele tudo pode. Faz qualquer coisa em qualquer tempo. E sabe qual é a estratégia do Satanás? Para a gente finalizar, vai lá para o livro de Salmos, capítulo 89. Então você precisa aprender sobre essa característica. Estou preparando você no dia 31/7, nós vamos fazer uma reunião especial. E ela tem como tema trazer essa realidade para a sua vida plena. Diz aí, 89 Salmos, o capítulo, versículo 14, diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Se você não tem o Espírito Santo, como é que você vai crer na justiça que ele fez? Se você não tem o Espírito Santo, como é que você vai crer no juízo que foi estabelecido contra Satanás e que o Espírito fala ao seu coração? Jesus Cristo é o Senhor. Por isso quem não tem, filho, está sempre em dificuldade. Está sempre com uma fé mental. Esses dias eu tenho me consagrado um pouco mais, orado um pouco mais dentro do que me é possível. E Deus tem mostrado algumas coisas. Entre os quais eu estava aqui tentando achar entre nós aqui membros, obreiros, alguém que tenha vivido uma fé sobrenatural. Até agora eu não encontrei ninguém. O que seria a fé sobrenatural, pastor? Seja Deus falar para você fazer uma loucura, que seja uma coisa do tipo, sei lá, largar alguma coisa muito valiosa para servir a Ele, dar uma oferta assim especial, uma coisa assim surreal, ser usado para ir no manicômio e pôr a mão no maluco e ele ficar bonzinho. Seja o simples fato de tomar uma decisão a qual Deus possa usar você socialmente.
Eu não encontrei entre nós, irmãos. Todos nós, ou a grande maioria aqui, vive a fé mental. A oferta é de acordo com os meus cálculos. O dízimo é aquilo ali no seco. Não dou nem um pouquinho a mais, nem nada diferenciado, porque eu estou juntando dinheiro para a minha velhice, para a minha aposentadoria. Porque eu estou juntando dinheiro para reformar a minha casa. Porque eu estou juntando dinheiro para trocar de carro. Nada disso é pecado. Mas há casos em que a coisa é de forma sobrenatural. Não encontrei, irmão. Não encontrei entre os obreiros que seja uma cura sobrenatural. Aquela que o doutor diz, 15 dias morre. Pode comprar o caixão. E aí o camarada vai para cima e tal, e pum, Deus dá a graça. Está aí, eu sou o Senhor que cura, eu sou o Jeová Rafá. Não encontrei entre nós, irmãos. Isso tem me preocupado grandemente. Não encontrei. Aqui, inclusive, eu estava até, esses dias aconteceu de novo. Sexta-feira, tínhamos algumas coisas para fazer e nada saiu como deveria. Mas aí, mais uma vez, aconteceu o que acontece comumente, que eu já tinha orientado já os obreiros. Às vezes acontece assim, falta 10. Uma paulada só. É impressionante. Cada um tem o seu motivo. Cada um tem a sua razão. Um estava doente, o outro foi no médico, o outro foi não sei na onde e tal. Impressionante que é no mesmo dia. E a igreja fica desguarnecida, desfavorecida. Constantemente acontece isso aqui. Agora ao contrário. O dia tal, eu nem esperava, vem todos os obreiros para poder fazer a obra, não fazer volume. Aí não acontece, quase nunca. Mas isso tudo é responsabilidade da fé sobrenatural. Muitos aqui nem sabem o que eu estou falando. E esse é o momento. Dia 31/7, mês que vem, no caso, nós vamos ter uma reunião especial daquelas que a gente faz uma só, às 15h. Aconselho você a fazer os seus esquemas, a fazer lá o que necessário for, para arrumar um jeito para estar conosco às 15h. Vai ser algo realmente diferenciado, vai ser o divisor das águas. E por que é importante? Olha o que diz. A justiça e o juízo são a base do seu trono. Em outras palavras, se eu não conhecia a justiça e nem o juízo, eu não consigo reinar. A base do trono do meu Deus é essa. Aí ele diz aqui, misericórdia e verdade vão diante do seu rosto, em outras palavras. Deus fez misericórdia por mim e a verdade ele já me mostrou. Está diante do rosto dele, eu tenho que ir diante dele e usufruir dessa graça, dessa autoridade. E por que eu preciso fazer isso? 33, capítulo 33, os Salmos aí onde você está, versículo 5, e aí a gente faz a oração. 33:5, ele diz aqui, ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia do quê? Da bondade de quem? Mas se ele não for Senhor, como é que tu vai ver a bondade dele? Se ele não for Senhor da tua vida, sabe quando você vai ver a bondade dele? Nunca. O capeta vai deitar e rolar. Vai passar uma vida de privação, vai chegar no céu sem nada, reclamando com o Senhor. Oh, Jesus, lá embaixo foi terrível, hein? Caramba, passei fome tantos anos. Perdi a casa, não comprei a minha casa, não comprei meu carro, não paguei minhas dívidas. E ele vai dizer, verdade, mas eu nunca fui seu Senhor. Quando eu tentei mandar na tua vida e mandar você fazer aquela coisa tal, aquela atitude, aquele casamento, aquela realização, aquela obra, olha aqui que você me disse. Olha qual foi a sua resposta. Eu nunca fui Senhor da tua vida. Você me dizia para as pessoas que eu era Senhor, mas da sua vida eu nunca fui. Olha aqui quando eu proibi você de namorar com fulano. Olha o que você me falou. Olha aqui o dia tal que eu convoquei você para ir na reunião especial. Olha a sua desculpa. Veja, nunca fui Senhor da tua vida. O Senhor é o meu pastor, mas eu nunca fui seu Senhor. Como é que eu podia ser seu pastor? Como é que eu podia te ajudar se eu não mandava em você? Aqui, olha as suas orações. Me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero.
Olha as respostas que eu te dei. Meu filho, me sirva, segue-me. Ah, mas eu vou casar. Ah, mas é porque agora, com a idade que eu tenho, está aqui. Eu nunca fui seu Senhor. Por isso as minhas bondades você não viveu lá na terra. As bondades de casar com a pessoa certa, a bondade de ter um bom emprego, de ter um carro, de ter uma vida bem-sucedida, uma boa profissão, eu nunca pude dar para você. Você dizia que eu era Senhor, mas eu achava que eu era igual o Homem-Aranha e o Homem de Ferro que apanhava lá do monstro babaca lá, que arrebentava todo herói. Podia ser Homem de Ferro, podia ser Homem-Aranha, podia ser o Capitão América, tudo um nada. Eu passo em cima porque eu sou o cara, eu domino. Essa é a realidade, querida. Jesus não é Senhor da grande maioria da vida de nós. Grande maioria de nós. Nós só dizemos que Ele é Senhor. Alguns têm até consciência que Ele é Senhor, mas não permite que Ele mande na vida dele de jeito nenhum. Se Jesus mudar os planos, se Jesus der uma ordem, Ele diz não de cara, Senhor. Não. Não, isso eu não faço, porque não, jamais, isso não quero de jeito nenhum. Não, isso não. Tá bom? Ele vai te forçar, vai grudar o seu pescoço, sacudir, pega, miserável. Não, até aí. Você é que escolhe. Nós temos capacidade de escolher. Então, você tem que entender isso. Ó. Ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Eu vim aqui hoje para concluir com essa oração que nós vamos fazer. O pessoal pode subir aí. Deuteronômio capítulo 30. Aqui Jesus fala algo assim importante. E você então poderá ou não usufruir. Versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Vai ser a fonte da nossa oração. Diz aí, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Em outras palavras, enquanto houver céu, enquanto houver terra, eles serão testemunha da mensagem que você está ouvindo hoje. E aí ele conclui. Que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz, escolhe, pois, Não é Deus que escolhe não, filho. Viu? Não é Deus que escolhe não. Deus dá a direção. Sabe aquele ditado que diz? Eu estava lembrando, Deus tem me feito lembrar de muita coisa. Uma vez aconteceu um fato e tal, e aí eu cheguei no escritório do pastor Jaime, ele falou assim, ô irmão, faz o seguinte, vai para sua casa, fica uns dias lá, e depois a gente vê o seu caso. Eu olhei para ele e falei assim, pastor Jaime, fala um negócio para o senhor. Minha casa é a igreja. Não tenho mais casa. Claro que eu tinha, meu pai, minha mãe, minha tia, se eu quisesse ir. E aí ele olhou para mim e falou, então tá bom, irmão, então fica aí, depois a gente resolve. Depois uma conversa com outros pastores, ele falou assim, tem uns que entendem rápido, né? Eu mandei o Wagner para casa para a gente pensar no que ia fazer aí na situação dele, e a resposta dele foi exatamente o que eu queria ouvir. Eu poderia ter ido para casa, feito a porcaria, e depois ele disse assim, não, mas o pastor Jaime que mandou, poxa, ele que mandou ir para casa. Mas eu já sabia, minha casa era o evangelho, minha casa era a igreja, não tinha casa mais. Simples assim. E Deus faz conosco isso constantemente. Eis que eu te ofereço, veja, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porém, ele diz aí, ó, na metade do versículo, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra em que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, o qual os havia de dar. Repare que ele diz aqui que se você der ouvido à voz dele, você se achega a ele, como ele diz, versículo 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua. Não se ama a Deus, irmão, falando.
Ah, eu amo tanto Jesus. Se ama a Deus ouvindo o que Ele fala. Estou pouco me lixando para uma pessoa que diz: pastor, te amo tanto. Não me liga, não chega perto, não pergunta se eu estou vivo, se eu morri. Desgraça de amor esse. Amor cuida, amor está perto, amor se oferece. Ó, estou aí, viu, precisar, fica à vontade. Amor procura fazer o melhor. Amor chega e diz: olha, eu vou fazer um almoço para o senhor, o que o senhor quer comer? Isso é amor. Não, se eu sei fazer isso, come essa gororoba aí se quiser. Não quiser, vai comer na tua casa. Isso não é amor, não. Amor é se doar. Amor é compreender. Amor é você aceitar. Essa é a situação. Eu nunca duvidei, nem tenho razão para isso. Mas está ali a dona Márcia, que sabe o peso da responsabilidade que Deus deu a ela de ser a minha esposa. E o interessante de tudo, que ela nem queria casar. Muito menos com uma mala como eu. Pesada, sem roda, difícil e ainda pesada agora. Mas ela entendeu. Era o ministério dela, era a chamada dela. E ela entendeu, compreendeu. Tinha que ser ideal. Eu olho algumas outras pessoas, pastores inclusive, e eu vejo as lutas que eles enfrentam com as esposinhas que eles têm. E eu olho para Deus e falo: Jesus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Mas eu também tive escolhas. Lá atrás ocorreu situações de algumas que supostamente disseram que Deus tinha dito que seriam minhas esposas. Se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, poderia ter caído numa tentação. E hoje ia ser mais um frustrado entre muitos que casa com a mala. Literalmente. Então, querido, para você manter a sua vida, para você casar, para você viver na terra, como ele diz aqui, ó, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele. Ah, eu amo a Deus. Não abre nem a boca na hora da oração. Eu amo a Deus. Aí o cara está dançando quadrilha lá na festa junina com mais empolgação do que você. Abençoado por todo lado, parece uma estátua. E o cara está lá no mover do forró, né? Arrastando o pé para lá e para cá, que é a festa de São João. E a festa do São Jesus para você não significa nada, meu querido. Não seja falso. Não seja mentiroso. Salmos capítulo 108, versículo 1 diz: preparado está o meu coração, louvar-te-ei com toda a minha alma. O Satanás, ele tem o grande prazer de lutar contra tudo que envolva louvor. Não é cantar, não, é louvar, é falar de voz que agrade, que chame a atenção de Deus. Essa é a regra. Mas como é que você vai cantar? Eu me lembro e me cobrava muito da satisfação que o velho homem tinha de estar numa roda de pagode cantando samba, quando não dançando samba. Se eu puxar minha ficha aqui, pegar alguns que era da minha época, velha criatura, aqui na pracinha do Joanísia, todo mundo ia falar: pô, o cara era louco por samba, o cara era... Aí hoje eu sou apático em relação a um louvor. Eu sou apático em relação a cantar uma letra de louvor ao Senhor, que seja ela qual for, seja uma frase: seu nome é Jesus, mas de verdade, de coração, sai da alma, sai do espírito. Eu creio, o nome dele é Jesus. Eu amo, sim, eu adoro esse Deus, eu sou rendido a esse Deus. Essa é a característica, irmão. E aí ele conclui, olha o que ele diz: dando ouvido à sua voz e te achegando a ele. É você que tem que ir atrás, querido. Você que tem que valorizar a presença. E aí ele diz mais: pois ele é a tua vida. Para muitos não é, mas é a regra. Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Ou seja, vida abundante, durabilidade, estabilidade, por aí afora, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos seus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que havia de dar. Essa terra hoje é o Evangelho. Esse é o nosso papel, é de estar perto.
acreditar nesse Deus bondoso que faz tanto por nós. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Você vai simplesmente dar a Ele a oportunidade. A bondade dele está em toda a terra. Toda a terra tem a bondade do Senhor. Porém, é necessário que você aprenda a exercer juízo e justiça. Se não exercer, não funciona. Feche os seus olhos. Ele é Deus e Ele está sempre nos abençoando. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez te amo, tua graça nunca falha. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Bondade de Deus.
bondade infinita. Isso, igreja. Solte a sua voz em grande, és fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Em todo o tempo tu és tão bom. Jesus Cristo é o Senhor. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, fiel, fiel. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão autoridade contra a força do mal. Essa é a característica
cremos na sua capacidade de ser bom o tempo todo. E nós precisamos, meu Pai, vencer a maldade da carne, vencer as mentiras do diabo, crendo na verdade e glorificando o teu nome para todo sempre, em nome de Jesus. E digamos graças a Deus. Depois de Maria de Portas, palmas. Pode sentar em nome do Senhor. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, mas fica aí a dica. O que é nascido do Espírito ouve a sua voz. Não sabe para onde vem nem para onde vai, mas assim é todo o que é nascido do Espírito. Deixa eu falar aqui com você de casa sobre as nossas obrigações financeiras que continuam sendo as mesmas no sentido continuidade. Está aqui aquele envelope de dízimo de oferta que você já conhece. Atrás tem as contas da igreja. Você poderá ajudar a obra de Deus e abençoando a sua vida financeira também. E eu quero aproveitar a oportunidade. Amanhã, segunda-feira, dia de prosperidade, quarta família, sexta-feira libertação, domingo louvor e adoração, já o último domingo desse mês, dia 26. Mas importante é você marcar a data do dia 25, domingo, sábado que vem, às 18 horas, nós vamos ter aqui a reunião do MQV e vai ser uma grande bênção. Então você, mulher que vence, tanto pode vir como traga uma convidada. Será uma mensagem, será um culto especial em relação a essas guerreiras a quem Deus levanta na terra para vencer sempre, né? Então essa é a graça. Esteja conosco no dia 25, sábado que vem, às 18 horas, vai ser uma grande bênção. Lembrando mais uma vez que eu não falei, bom repetir, você fazendo a sua transferência, você manda para o WhatsApp o seu comprovante, seja para o meu WhatsApp ou da minha auxiliar, para a gente colocar como sendo alguém que ajuda essa igreja. Fala aqui para você de casa, para você da igreja também, estamos naquela campanha do agasalho, vira e mexe, vira pessoas pedindo roupas, né? Principalmente essa época de frio, cobertores e tal, e se você tem lá algo na sua casa que você nem usa, mas que pode aquecer o corpo de um outro semelhante como nós, traga em nome de Jesus, Deus vai abençoar você, tá certo? Nos demais a gente vai falando, você de casa fique na paz, Deus te abençoe rique e abundantemente em nome de Jesus.